Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório comigo, Eliene Oliveira. Eu sou psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental e no vídeo de hoje a gente vai aprender uma técnica de respiração que é bastante eficiente e muito útil quando a gente está diante dos nossos pacientes que estão se sentindo muito ansiosos e ativados fisiologicamente por conta dessa ansiedade. Essa técnica de respiração, então, vai ajudar a gente a diminuir esse nível de excitação fisiológica e promover uma sensação maior de relaxamento e de bem-estar para os nossos pacientes, ok? Mas antes de mais nada, já sabe, não esqueça de curtir, de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, de se inscrever no canal e compartilhar com seus colegas, ok? Bora lá então? Bom, então qual que é o nome dessa ferramenta? Ela chama 478. O que seria esse 478? Por que desse nome peculiar? 478 são os segundos que vão ser utilizados na respiração para permitir que a pessoa obtenha, então, esse estado de relaxamento, ok? Então, são 4 segundos inspirando pelo nariz, são 7 segundos prendendo o ar e 8 segundos deixando o ar sair suavemente pela boca. Esse processo, esse exercício vai permitir que haja uma troca gasosa no nosso cérebro, que é a questão do oxigênio com o CO2, e dessa maneira, dessa manutenção por mais tempo dessa troca gasosa, a gente vai encontrando um estado de relaxamento natural. Isso é muito interessante quando a gente trabalha dentro do consultório, porque principalmente as pessoas no estado de ansiedade, elas vão ficando cada vez mais ativadas, inclusive, porque elas começam a sentir essas sensações físicas de ativação fisiológica e elas passam então a se concentrar muito naquilo e ficar com aquela sensação que elas vão perder o controle sobre o próprio corpo. Então, quando a gente ensina essas técnicas de respiração e de relaxamento, isso facilita com que ela entenda que ela pode ensinar o corpo dela a entrar em estado de relaxamento quando isso for necessário, a diminuir esse nível basal de ativação e encontrar realmente um momento mais de relaxamento e de bem-estar, ok? Então, eu vou passar as instruções para vocês agora, como se eu estivesse no consultório com o meu paciente, e aí a gente vai fazer algumas práticas, ok? Bom, então, você sentadinho, né? Quais são as instruções? É importante que essa técnica de respiração ela seja feita sentada, ok? Então, é necessário que os 2 pés estejam sobre o chão, então sem perna cruzada nem nada, vai colocar os 2 pés alinhados no chão. As mãos, elas ficam em cima do colo, ok? Em cima da coxa. E a postura é como se você pedisse, então, para o seu paciente pegar uma linha imaginária e puxar a cabeça, ok? Como se tivesse uma linha aqui levando então a cabeça em direção ao teto. Essa é a postura adequada, é uma postura então que a pessoa está conseguindo manter a coluna ereta, liberar aqui as vias aéreas e não precisa deixar o ombro tensionado, pode ser um ombro mais relaxado, só a coluna que precisa realmente estar ereta, ok? Segunda coisa, no primeiro momento você vai treinar isso com ele no consultório, é sempre importante toda ferramenta, seja de respiração, seja de relaxamento ou qualquer outra técnica que você vai aplicar, você praticar primeiro com o seu paciente no consultório, ok? Dentro da TCC a gente trabalha de uma maneira muito didática, então isso é importante. Nesse caso, você vai praticar com ele, passando essas instruções. A primeira leva vai ser o quê? Ele olhando para você e você fazendo a contagem. Depois faça uma contagem silenciosa e por último, então, você vai permitir que ele faça sozinho para ver quais são as sensações que ele sente a partir disso. Então, vamos lá? Sentado, então, nessa posição, com a coluna ereta, inspire profundamente em 4 segundos, em 1, 2, 3, 4. Prenda o ar como se quisesse soltar, mas sem soltar, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Deixe o ar sair suavemente pela sua boca em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Novamente, agora eu vou fazer uma contagem silenciosa e fazer junto com você. Vamos lá? Inspirando em... Prendeu. Soltou pela boca. Deixe o ar sair suavemente, ok? Bom, nesse momento você pode perguntar, sentiu alguma sensação? A pessoa pode responder que ela já sentiu uma sensação de relaxamento. Nesse caso, então, você vai poder pedir para ela fazer sozinha. Tem outras pessoas que já vão dizer que sentiu um pouquinho, mas ficou muito concentrada na contagem. E aí a gente vai pedir para ela fechar os olhos e a gente vai continuar fazendo os exercícios. E tem pessoas que não sentiram nada e que na realidade relatam que ficaram mais impacientes e mais ansiosas ao fazer alguma técnica de relaxamento, ok? Então, é raro de acontecer, mas acontecem de pessoas que realmente não se adaptam a técnicas de relaxamento e de respiração. Nesse caso, a gente vai buscar, então, outras estratégias, porque insistir só vai aumentar esse estado de inquietação e de ansiedade. Então, aí a gente vai poder utilizar qualquer outra ferramenta da TCC nesse sentido, ok? Então, voltando... Para a pessoa que já sentiu de primeira, você vai pedir para ela fechar os olhos e fazer a própria contagem mental, usando sempre 4 segundos para inspirar, 7 segundos prendendo como se quisesse soltar, mas não vai soltar, então tem que ter pressão sobre o tórax, e 8 segundos deixando o ar sair suavemente pela boca, ok? A outra pessoa que já sentiu mais ou menos, você vai poder pedir para ela fechar os olhos e você vai fazendo as contagens com ela enquanto ela está de olho fechado, passando todas as instruções novamente, ok? Até que depois ela chegue o momento que você vai pedir para ela mesma fazer sozinha com a própria contagem mental, beleza? Então, se esses 2 casos foram pessoas que responderam positivamente à técnica, eles vão continuar praticando isso no cotidiano. E o terceiro caso, que é a pessoa que não recebeu muito bem a técnica e que geralmente não tem uma resposta muito positiva a técnicas de respiração e relaxamento, vamos pensar em outras estratégias para ela, ok? Então, pratique isso dentro do consultório. Uma dica interessante é você gravar essa técnica, essa prática em áudio e depois você enviar para o seu paciente para que ele possa fazer. E também, né, você pode pedir para ele mesmo gravar como um áudio de autoinstrução. Então, ele mesmo vai gravando com a voz e o cérebro dele vai captando que é uma autoinstrução que ele está dirigindo para si mesmo. O legal dessa técnica e por que eu geralmente uso ela como a primeira ferramenta de respiração e de relaxamento que eu trago para os meus pacientes é porque ela é uma ferramenta prática que a pessoa pode usar em qualquer momento do cotidiano dela. Então, ela pode estar no meio de uma reunião, ouvindo as coisas e começando a se sentir fisiologicamente ativada, então ela começa a fazer a respiração, pode ser com o olho aberto mesmo e ninguém vai notar isso, ela pode estar dentro do ônibus, ela pode estar num show, ela pode estar conversando com alguém, ela pode utilizar isso no momento de dormir também, que é muito interessante, ou no momento que ela acorda, que ela está se sentindo não muito bem, já acorda mais ansiosa, mais agitada. Então, todos esses momentos ela pode utilizar, então ela não precisa de um espaço específico, ela não precisa de um momento específico, ela não precisa de recursos específicos para fazer. É simplesmente puxar o ar, prender e soltar. Uma coisa que é muito importante também a gente dizer em relação a essa ferramenta é que se você tem um paciente que tem problema respiratório, como bronquite, asma, alguma coisa assim, vai ser importante você adaptar então essa técnica para ele, essa ferramenta para ele, ok? Então, antes de começar, vai ser importante você perguntar se realmente a pessoa tem algum problema respiratório. Se tiver, você pode diminuir então
por volta da metade esse tempo, né? Então, ao invés de 4 segundos inspirando, serem 2 segundos. Ao invés de 7 segundos prendendo, ser de 3 a 4 segundos. E ao invés de soltar com 8 segundos, também ser uma média de 4 segundos. Então, você vai adaptando de acordo com a capacidade respiratória do seu paciente, ok? Mas é sempre importante essa sequência de inspirar, de prender principalmente, porque esse é o momento onde está havendo as trocas gasosas entre o CO2 e o oxigênio dentro da cabeça, e soltar bem suavemente, porque à medida que vai soltando, o corpo vai entrando, né, no seu estado de relaxamento. Então, espero que esse vídeo tenha contribuído. Pratique aí antes de você colocar em ação. Use, né? Use bastante, use no seu dia a dia, ensine os seus pacientes a usarem no dia a dia deles. Depois, comente aqui nos comentários como que foi essa experiência, tanto você usando isso como uma prática para você, quanto você também ensinando isso para os seus pacientes no consultório, ok? Um beijo, muito sucesso em seus atendimentos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!